Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe você mais uma vez, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia de orar pela nossa família, hoje é dia de orar pela nossa casa. E eu tenho certeza que Deus está presente aqui. Esse já é o nosso terceiro culto hoje, para a glória de Deus. Já tivemos 9 da manhã, apesar da chuva, né? Hoje estava uma chuva abençoada, né? Glória a Deus por isso. Aí de manhã deu uma paradinha, antes do culto das 9, o pessoal conseguiu chegar. Aí depois às 2 também, quando foi lá para uma... deu outra pancada, né, depois do almoço. Aí olha como que Deus maravilhoso, na hora do culto também deu uma paradinha, o pessoal veio, e agora às 7h30 da noite a mesma coisa, tá vendo? Deu para todo mundo vir, quem às vezes vinha a pé, de bicicleta, deu para chegar, né? Alguns não conseguiram, mas eu creio que o Espírito Santo está aqui no nosso meio hoje. Nós vamos continuar o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito, pastor? Lembra? Igreja de joelhos, família de pé. Esse é o nosso propósito toda quarta-feira. Está sendo uma bênção. Já tem tido testemunhos dessa campanha e eu quero que você continue, meu irmão, não para não. Falando nisso, deixa eu perguntar, quem trouxe aquele pedido da semana passada, que você orou aí essa semana toda? Pastor, eu já entreguei. Quem não entregou ainda, eu vou pedir para a irmã Leonice, passa lá, mulher de Deus. Pastor, eu já fiz a minha oração, nós estamos nesse propósito, você ora uma semana e me traz, que aí eu vou orar, amém? Aí eu continuo a oração, e aí você já leva outro hoje, tá? O de hoje você não entrega não, o de hoje você vai orar. Eu vou pedir para você o da semana passada. Pastor, eu trouxe da semana passada. Quem trouxe aí o da semana passada? Isso. Quem não pegou o de hoje? Pastor, não peguei. Tem alguém que faltou pegar? Faltou alguém? Pode colocar aqui. Isso, obrigado, irmã Leonice. Alguém faltou pegar o de hoje? Alguém? Todos pegaram? Pastor, o que eu vou escrever nesse pedido? Você vai fazer o seguinte, você está vendo que aqui do lado, ó, deixa eu explicar, você está vendo que aqui do lado, tem aqui um espacinho, onde está dizendo aí, ó, 5 causas que devem nos levar a estar de joelhos por nossa família diante de Deus. E aí lembra, de onde nós tiramos isso, pastor? Lá de Efésios, capítulo 3, versículo 14. O Felipe vai pôr ali para mim, coloca ali para mim rapidinho, Felipe, só para a gente lembrar que tudo que nós estamos fazendo aqui é sobre a palavra, amém? Inclusive na mensagem de hoje eu quero mostrar isso para você, que Deus só tem compromisso com o que está na onde? Na palavra. Se tiver na palavra, Ele vai honrar. Foi Ele que falou, Ele vai honrar. Senão não tem como, né? E essa oração que nós estamos fazendo é baseada nessa palavra, ó, Efésios 3,14. O apóstolo Paulo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós vamos fazer. Daqui a pouquinho, depois da palavra, eu vou pedir para você dobrar os joelhos em cima dessa folha que você pôs o nome da sua família. Já colocou? Pastor, não coloquei. Pode colocar agora, tá? Vou te dar uma dica que eu faço assim, pastor, é muita gente. Então faz assim, ó, por exemplo, eu coloco o meu nome, da minha esposa, da minha filha. Aí eu coloco lá, família Lopes e Jardim, que é a minha família do lado do meu pai e da minha mãe. Com isso eu já incluí todos os meus tios, que têm o mesmo sobrenome, e todos os meus primos do lado do meu pai e da minha mãe. Aí eu coloco lá, família Almeida e Fernandes. Com isso eu já incluí do lado do pai dela e da mãe dela, do meu sogro, da minha sogra, todo mundo. Deu para entender? Aí eu coloco família IGD Conchal, que é essa família aqui que eu também tenho responsabilidade de orar. E família IGD Martinho Prado, que é a família da nossa igreja lá de Martinho Prado, que também está debaixo da minha responsabilidade de orar. Tem que orar, não tem? É família espiritual, não é de sangue, mas é família, são os nossos irmãos. E com isso eu já incluí todo mundo. Então você pode fazer o mesmo. Pastor, minha família é Silva Prado. Então você coloca Silva, família Prado. A minha família é Oliveira Pereira. Família, sei lá, Ferreira. Tem bastante Ferreira. Tem algum Ferreira aqui? Ferreira? Não tem nenhum Ferreira? É raro. Quer ver Silva? Silva, como é que tem? Aí você põe lá, família Silva, família Ferreira. Com isso você já incluiu todo mundo, entendeu? E como que vai ser a nossa oração? Daqui a pouquinho eu vou pedir para você dobrar os joelhos. Se caso você tiver alguma dificuldade, irmão, não tem problema, tá? Pastor, eu não consigo dobrar o joelho, tenho uma limitação física, um problema físico. Não tem problema, você pode sentar na hora da oração. Eu até brinco, eu falo assim, ó, quando você senta é como se o joelho tivesse dobrado também, não é? Deus vai te perdoar, pode ficar em paz. Tem gente que não pode mesmo, né? Mas você vai dobrar os joelhos, você vai fazer essa oração aqui, ó. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15 agora, ó.
do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. 16. E aí ele vai começar: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que significa isso, pastor? Para que eles sejam fortalecidos espiritualmente. Agora, eu não vou ler tudo de novo ali, porque vai ficar muito longo. Eu vou ler direto aqui, ó. Qual que é a primeira causa pela qual eu tenho que orar pela minha família? Para que sejam espiritualmente fortes. É o que nós vamos pedir. Segunda causa, baseado naquela palavra ali, tá? Para que habite Cristo no vosso coração. Você vai pedir para Cristo entrar no coração deles. Terceira causa, para que tenham raízes e alicerces firmes e não sejam inconstantes. Tem gente na tua família que é inconstante? Uma hora está bem, daqui a pouco está mal, uma hora está bem, daqui a pouco está mal. Você tem que dobrar os joelhos por essa pessoa, irmão. A tua oração vai firmar aquela pessoa. E quarta causa, que junto com o povo de Deus, que é onde? Na igreja, eles se aprofundem nas coisas de Deus e não sejam rasos. Deus, eu quero a minha família junto com o povo de Deus. Pastor, hoje meu filho está lá junto com o povo do mundo, na bagunça, na vida errada. Começa a dobrar os seus joelhos que Deus vai trazê-la junto com o povo de Deus. Amém? Para que esteja na igreja junto com o povo dele. E quinta causa, para que sejam completamente cheios da natureza de Deus. Tem alguém na tua casa com a natureza difícil? Tem, pastor. É meu filho, é minha filha, mas tem uma natureza difícil. Pastor, é meu marido, eu amo, mas tem uma natureza difícil. É minha esposa, pastor, eu a amo, mas tem uma natureza difícil. É meu pai, minha mãe, mas tem uma natureza difícil. Você vai dobrar os joelhos por aquela pessoa, para que Deus possa enchê-la da natureza dele. Quem entendeu, diga amém. Então, isso você vai fazer e vai levar hoje, você vai dobrar os joelhos aqui na igreja e vai levar para casa e vai continuar fazendo isso todo dia. Tira um tempinho e dobra os joelhos em cima dessa folha e faça essa oração por essas 5 causas, amém? Você vai fazer até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem você vai trazer de volta esse papel e vai me entregar, que aí eu vou fazer no mesmo papel que você orou a semana inteira. Você já vai levar outro e vai continuar orando. Isso nós vamos fazer até o final do ano, até terminar 2025, para nós terminarmos bem com toda a nossa família de pé, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Então, hoje já eu vou pegar os pedidos aqui, ó, da manhã, da tarde, agora da noite, e eu vou dobrar os meus joelhos, vou levar para minha casa e vou continuar, tá bom? O seu você já leva para casa depois daqui e continue também. Pastor, eu posso continuar trazendo a água para abençoar, para levar para casa? Pode. Se alguém trouxe e não colocou aqui no altar, pode colocar. Agora vamos para o que interessa, que o que interessa é o quê? É sempre o principal, né? É a palavra. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, o versículo é o versículo 3. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, em o nome de Jesus. Meu irmão, esse versículo aqui, quem está acompanhando a nossa peregrinação, em que todos os dias a gente lê aquele versículo do dia, você sabe que esse versículo aqui foi o versículo de ontem, né? Que inclusive eu fiz a live hoje falando dele. E foi uma benção essa palavra. Eu estou feliz de testemunhos que eu estou recebendo. Você sabe que essa live a gente coloca lá no YouTube, né? Quem vê lá, pastor, eu vejo. Você sabe que vai longe, está chegando longe gente que nem daqui é e tal. E nós estamos recebendo testemunhos de pessoas dizendo que está acompanhando e contando testemunho que Deus está abençoando em nome de Jesus. Amém? Então acompanha lá. E não só acompanha, manda para mais pessoas. Tem gente que você nem imagina o quanto aquela pessoa está precisando receber uma palavra e uma oração, e você vai ser usado por Deus. E esse versículo que eu vou te dar, ele é a continuação então do versículo de ontem. Olha o que diz aí, Ezequiel capítulo 37, versículo 3, quem achou diga amém? Diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Uma pergunta, né? É uma pergunta de quem para quem, pastor? É uma pergunta de Deus para o profeta Ezequiel. Deus leva o profeta Ezequiel em visão, não fisicamente, né? Leva ele em visão, não sei se em sonho ou se ele estava acordado, mas Deus mostra para ele em visão um vale de ossos que estavam
sequíssimos. Presta atenção, não era seco não, sequíssimo. Era uma espécie de cemitério. Só que não estava bonitinho lá, os ossos do cadáver, o crânio, o pescoço, coluna, braço, tudo no lugar. Estava aquela bagunça, um osso de perna para cá, um osso de braço para lá, não sabia se isso aqui era um osso de costela ou se o outro era um osso de pescoço, tudo aquela bagunça, tudo seco, sequíssimo, praticamente esfarelando, entendo que seja assim. E Deus vendo e mostrando para ele aquela cena, leva ele ao redor de tudo aquilo e faz essa pergunta. Foi aí que Deus perguntou: ô filho do homem, isso aqui tem jeito? Em outras palavras, poderão viver esses ossos? Eu quero que você preste atenção na resposta que ele vai dar para Deus. Versículo 3 ainda. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O que nós aprendemos aqui, pastor? Vou explicar para você. Meu irmão, por pior que pareça a situação, nunca se atreva a dar um decreto para nada. Nunca se atreva a querer bater o martelo por uma situação que aos seus olhos pareça que não tem jeito, pareça que não tem solução. Você pode até não ter no momento a fé para dizer tem jeito, mas não fale também que não tem. Pastor, eu não tenho fé para dizer que isso aqui pode mudar, então não bata o martelo dizendo não tem como, é impossível, não muda. Pastor, tem hora que eu olho para o meu filho e eu bato o martelo e digo: isso aí não vai mudar nunca, não faça isso. Não, irmão, tem gente que desanima diante de uma visão que está tendo, porque ele estava tendo uma visão, sim ou não? E ele bate um martelo. Deus queria ver qual seria a resposta de Ezequiel. Ezequiel foi muito sábio. Ele não se atreveu a dar um veredito para aquela situação. Deus pergunta: pode, tem jeito, viver esses ossos de novo, né? Está lá, poderão viver esses ossos? Deus pergunta para ele. E ele não se atreve a dar um veredito, ele não se atreve a dizer que aquilo não tinha como. E às vezes a gente já toma precipitadamente uma decisão perante uma situação e a gente já dá o nosso veredito, a gente já bate o nosso martelo. Isso aqui não muda, isso aqui não tem jeito. Não, Deus, isso aqui nunca vai mudar. Esse homem nunca vai mudar, diz a esposa ou o marido. Essa mulher não muda nunca. A mãe fala: esse meu filho nunca vai mudar. O homem diz: a minha vida financeira não vai mudar nunca, eu nunca vou conseguir pagar isso, eu nunca vou sair dessa situação, eu nunca vou ser curado disso. Isso aqui, como o médico falou, nunca vai ter cura, isso aqui não tem cura. Quem falou? É você que está falando. Então calma, calma, porque você não pode falar de você, é o que você vai aprender hoje. Presta atenção, eu e você, nós não somos ninguém para falar de nós mesmos, para dar um decreto sobre uma situação. Qual foi a resposta dele? Ele disse: Senhor, tu o sabes. Então presta atenção, todas as vezes que você não tiver fé suficiente para poder falar que algo tem jeito, para acreditar que tem solução, coloca nas mãos de quem? De Deus. Deus, eu de mim não posso, mas eu coloco nas mãos de quem? Do Senhor. Essa é a melhor resposta. Pastor, eu não acredito, eu não tenho essa fé para acreditar que eu posso ser curado disso. Então comece a mudar o teu decreto. Se você não tem fé, presta atenção nisso, é Deus falando com você hoje. Se você não tem fé para dizer pode mudar, então também não diga que não pode. Fala: Deus, está nas mãos de quem? Do Senhor. O que hoje Deus perguntaria para você que você não sabe responder? Pastor, não sei se aquele meu filho um dia vai se converter. Então coloque nas mãos de quem? De Deus, é o primeiro passo. Pastor, eu não sei se tem jeito para essa enfermidade que o médico falou que eu tenho. Coloque nas mãos de quem? O que é isso? Senhor, tu sabes. É você entregando a quem? A Deus. É você colocando na onisciência de Deus. Deus, eu não sei, eu não me atrevo a dar um decreto. Quem sou eu para falar para o Senhor que não pode? Está entendendo, sim ou não? Não me atrevo a bater um martelo aqui não, Senhor. Eu estou colocando nas mãos de quem? Do Senhor. Está ouvindo então? Não sei qual é a sua situação hoje, mas isso é uma resposta de Deus para você. Coloque nas mãos de Deus. Não se atreva a dizer que não dá. Pastor, eu não tenho fé suficiente para dizer que tem mudança, que pode mudar. Então coloque nas mãos de quem? De Deus, é o primeiro passo.
Aí vem um segundo. Quando ele sabiamente, ao invés de dar um decreto, ao invés de determinar ali o final, né, de bater o martelo dizendo que não tem jeito, ele devolve para Deus: Senhor, o Senhor sabe. Então Deus vai ensinar uma coisa para ele que você tem que aprender, e eu também. O que Deus vai ensinar para ele? Fala comigo, que tem jeito. Fala assim, que tem um caminho. Presta atenção, qual era o caminho? Ele diz: Senhor, tu sabes, versículo 4. Então me disse, quem disse? Deus, né? Deus vai responder para ele: lê você agora, profetiza sobre estes ossos. Olha para o pastor. O caminho, meu irmão, para qualquer situação que hoje aparentemente não tem jeito, que para você não tem solução, é profetizar. Por quê, pastor? Porque a palavra, ela tem poder. Mas presta atenção, o que você tem que profetizar? Porque Deus é claro, Deus diz assim: olha, profetiza sobre esses ossos secos. O que ele tinha que profetizar? E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Então presta atenção, ele não jogou a responsabilidade para Deus, sim ou não? Senhor, tu sabes. Então Deus vai trabalhar com ele agora. Deus falou assim: você tem que começar a profetizar. Só que você vai profetizar a minha palavra. Está entendendo, sim ou não? Não é o que você acha, não é o que você está vendo, não é o que você pensa. É o que a minha palavra diz. Ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. O que é que significa isso, pastor? Então presta atenção, significa o seguinte: que não importa a situação que você esteja hoje, que você tem diante de você, que pareça impossível, você vai pegar na Bíblia o que o Senhor diz a respeito daquilo e você vai profetizar. Não o que você acha, o que você está sentindo, o que você pensa. Você vai profetizar o que Deus está dizendo. Diga glória a Deus. Um exemplo, tá? O médico, você vai lá e faz o exame, o médico diz para você: você tem tal problema de saúde, isso aí não tem cura. Você tem tal problema de saúde, isso aí não tem solução. E você está sentindo a dor, e a dor não passa e não melhora. Ao invés de você ficar falando que não tem jeito, que está piorando, que não adianta nada, pega o que a palavra de Deus fala a respeito da cura, por exemplo. Todo mundo conhece aqui Isaías 53, 4 e 5. O que diz lá? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, e levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Então, em vez de você ficar falando daquilo que você acha, daquilo que você está sentindo, você vai sempre profetizar a palavra do Senhor. Deus, o médico diz que não tem jeito, mas a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu já fui o quê? Sarado. Diga glória a Deus. Amém? Toda vez que você vê teu filho, tua filha, parece que está ficando pior, pastor, está dando mais trabalho. Teu marido, pastor, parece que está entrando cada vez mais na bebida, está piorando nas drogas. Ao invés de você falar o que você está vendo: nossa, está pior, nossa, está piorando mais. Diga o que a palavra de Deus diz. Deus, aparentemente está ficando melhor, pior, mas a tua palavra diz que os meus filhos são herança do Senhor. Não é o que ele disse? Então eu vou profetizar o que? Está lá. Diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. É isso que muda a situação, meu irmão. Olha para o pastor, é você parar de falar de você mesmo e começar a falar da palavra do Senhor. Você vai ver que o próprio Jesus era assim. Jesus não falava dele mesmo. E a gente tem que parar com essa mania. A gente tem que vencer essa tentação de falar da gente mesmo. Como assim, pastor? O que é falar de mim mesmo? É dar a minha opinião, falar do que eu acho, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo. Isso não vai mudar nada. Não vai, irmão. Olha, se você e eu ficássemos falando daquilo que nós estamos vendo, sentindo, do que está doendo, do que está acontecendo, do que eu estou ouvindo, mudasse a situação, eu ia chamar você para falar: irmão, fala aí. O que você está vendo? O que você está sentindo? O que você acha? O que você pensa? Para que mudasse, mas não muda. Eu posso ficar falando para você 24 horas aqui do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, do que eu vejo, irmão. Eu vejo assim, eu sinto assim, eu acho assim, mas não vai mudar nada. O que vai mudar é eu parar de falar de mim mesmo e começar a profetizar o que está escrito. Eu vou te mostrar que o próprio Jesus fazia assim. Você quer ver? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49 agora.
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 49. O próprio Jesus não falava do que ele como carne, né? Porque Jesus ele era Deus, mas aqui nesse mundo ele estava em carne, como ser humano, igual a qualquer outro. Mas Jesus não falava dele mesmo, o que ele pensava, o que ele achava. Jesus obedecia uma coisa que nós temos que obedecer também. Ele obedecia o que o Pai mandava ele falar. Olha que coisa tremenda isso. João capítulo 12, versículo 49. João 12, 49. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus está falando, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer, sobre o que eu hei de falar. Olha como Jesus era, Jesus que era o próprio Filho de Deus aqui nessa terra, Ele não falava a respeito de nada, a sua própria opinião, o seu próprio pensamento, o que ele estava sentindo, o que ele estava vendo. Ele disse assim, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me deu um mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então ele só falava o que ele tinha de mandamento. O que é mandamento? Fala comigo, a palavra. Exato. Então Jesus abria mão de falar de si mesmo, da sua carne, para falar o que o Pai que o enviou tinha deixado para ele falar. Olha para o pastor, hoje nós não somos diferentes não. Irmão, independente da situação que você esteja vivendo, o Pai que te enviou já te deixou a palavra certa para você falar a respeito disso. Já te deixou o que você deve profetizar a respeito dessa situação. É só você vir aqui e você buscar Deus. O que a tua palavra fala a respeito da minha vida financeira? Em vez de eu ficar falando da minha vida financeira, o que eu acho, o que eu penso, que está difícil, que não tem jeito, que não vai mudar, deixa eu ver aqui o que a tua palavra diz. A tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo, em João 10:10, Ele fala, Ele veio para me dar vida, e vida com o quê? Abundância. Deus, estou tendo necessidade. Mas não vou falar da necessidade que eu estou tendo, eu vou falar do que a tua palavra diz, Senhor. O Senhor veio para me dar vida e vida com abundância, eu creio. Está difícil a situação, Senhor, mas em nome de Jesus, eu não falo de mim mesmo, eu falo do que o Senhor disse. A tua palavra fala que o Senhor já veio para me dar vida e vida com abundância. Essa abundância vai chegar. Aí você vai ver a coisa começando a mudar. Enquanto a gente falar só de nós mesmos, nada muda. O dia que a gente aprender a parar de falar de nós mesmos, e igual Jesus, começar a falar do que o Pai manda a gente falar, aí a gente vai ver as coisas começar a mudar. Quem está entendendo, diga amém. Para, meu irmão, de falar de si mesmo, o que você pensa, o que você acha, não muda nada. Veja hoje, a maneira que você está agindo, a maneira que você está fazendo, é do jeito que Deus tem mandado você fazer ou do jeito que você quer? Você está falando de si mesmo, você está agindo de si mesmo, como é que é? Ou é Deus que está dirigindo a sua vida, ou você está andando conforme o que Deus manda você fazer? E quantas vezes a gente vai se examinar e a gente vai ver que o que a gente está fazendo é de nós mesmos. Senhor, isso aqui é plano meu, por isso que eu estou quebrando a cara, perdão da palavra. Isso aqui é plano meu, é decisão minha, é o que eu acho. Meu irmão, quando você anda pela tua cabeça, você perde a batalha. Quando você vive de si mesmo, fala de si mesmo, age de si mesmo, pensa de si mesmo, não pede a direção de Deus, não é guiado nem dirigido por Deus, você perde a batalha. Quantas vezes você quebrou a cara, perdão da palavra, por agir da maneira que você achou que tem que agir, por fazer da maneira que você achou que tinha que fazer, por falar da maneira que você achou que tinha que falar. Começa a deixar de lado o seu eu. A Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos caminhos dele também são mais altos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Começa a deixar Deus te dirigir. Repreende, quando você for falar, repreende a tua boca, porque você vai falar de si mesmo. Fala, não, Deus, não vou falar não. Eu ia falar o que eu estava com vontade de falar. Mas se você for falar tudo que você está com vontade de falar, você vai sofrer. Depois vai vir a consequência, vai ou não vai? Não vai mudar nada. Começa a deixar de falar de si mesmo, começa a falar o que Deus manda. Por quê? O que acontece quando eu falo o que Deus está mandando eu falar? A responsabilidade de quem?
é dele. Quando eu falo, deixo de falar de mim mesmo, como Jesus está dizendo, e falo o que Ele tem me mandado falar, está ali, ó. Ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então, quando eu obedeço o que Deus me manda falar, eu deixo de falar o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu tenho vontade, e eu começo a falar o que Deus manda falar. Ele se torna responsável. Quem vai fazer a obra é Ele. Quem está entendendo, diga amém. Não é assim, ó. Quem tem autoridade geralmente fala assim, ó. Vai lá, pega a minha filha e fala assim, ó, vai lá e fala para o fulano de tal isso. E fala que foi eu que mandei falar. Não é assim? Quem tem autoridade, lá o chefe, o encarregado, o pai, fala para o filho, fala, olha, fala isso. Você vai falar desse jeito. E pode falar que foi eu que mandei falar. Quando você diz isso, quem é responsável? É você. Eu que mandei falar. Ou seja, o negócio é com quem? É comigo. Irmão, quando você começa a falar o que Deus manda, Ele se torna responsável pela tua situação. Ele entra na tua batalha. Diga glória a Deus. Começa a trazer Deus para a tua batalha. Como, pastor? Começa a citar o que Ele diz. Senhor, não estou falando de mim mesmo, não, está escrito aqui na tua palavra. O Senhor disse que eu e minha casa serviria ao Senhor. E é isso que eu vou dizer, o que o Senhor fala. Aí Deus então é que vai entrar na batalha. Você quer ver? Jesus mostra isso lá em João capítulo 15. Está na frente aí, pertinho. Capítulo 12, aliás, no capítulo 14 de João, no versículo 10. Quer ver? Quando você fala o que Deus manda, Ele entra na batalha. João capítulo 14, versículo 10. Ele diz assim, ó. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Olha o que ele vai dizer agora. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Agora presta atenção no que acontece. Mas o Pai que está em mim é que faz o quê? As obras. Reparou? Olha o que Jesus está falando. Vocês não estão percebendo que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E o que eu estou dizendo, as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz o que mesmo? As obras. Ou seja, Jesus está mostrando que quando Ele falava, não o que Ele queria de si mesmo, mas quando Ele falava o que o Pai mandava, quem é que fazia a obra? Está lá, ó. Mas o Pai que está em mim é que faz a obra. Ou seja, quando eu falo que o Pai manda, quem é responsável, quem vai fazer aquela obra, quem? É o Pai, porque eu estou falando que Ele manda. Ele que vai entrar na situação. Então começa a falar o que o Pai manda na tua vida financeira. Começa a falar lá na tua casa o que Deus manda, porque é Deus que vai entrar lá e vai fazer a obra. Começa a profetizar sobre os teus filhos o que Deus manda, que Deus é quem vai fazer a obra. Começa a profetizar na tua saúde o que Deus manda, o que está escrito. E você vai ver que Deus vai entrar e vai fazer a obra. Quem está conseguindo entender, diga amém. Começa a trazer Deus para a tua obra. Começa a trazer Deus para a tua guerra, para a tua luta, deixando de lado o que você acha, o que você pensa, até o que você está sentindo, e começa a falar o que o Pai manda, que você vai ver Deus operando. Ele mesmo se torna responsável. Se não foi Ele que falou, irmão, não conte com Ele. Se é de si mesmo que você está falando, você está sozinho. Você vai ter que arcar com as consequências, está entendendo, sim ou não? Não, eu estou fazendo o que eu acho, pastor, o que eu quero, então é você sozinho. Não, Deus, eu estou deixando de lado o que eu acho, o que eu quero, e eu estou começando agora a fazer conforme o Senhor manda, conforme a tua palavra. Aí você pode contar com Deus na batalha. Diga glória a Deus. Aí é Ele que vai entrar. Você quer ver uma coisa? Aí em João capítulo 15 mesmo, no versículo 7, João 15, 7, está aí pertinho. Por que o que Jesus pedia, o Pai respondia? Está aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será o quê? Será feito. O que Jesus fala lá em João 14? Olha, vocês não estão vendo que o Pai está em mim e eu estou nele? Por quê? Porque Jesus não falava de si mesmo, Ele falava o que a palavra mandava, o que o Pai ordenava. Toda vez, presta atenção, que a palavra está em mim e eu também estou na palavra, que não adianta, presta atenção, não adianta eu falar, Deus, mas na tua palavra está escrito, mas eu não estou vivendo também o que a palavra manda.
Aí não tem jeito, eu tenho que me adequar à palavra. Ela tem que estar em mim e eu nela também. Aí, meu irmão, eu posso pedir o que eu quiser. O que vai acontecer? E vos será feito. Quem acredita que a Bíblia é verdadeira? Levanta a mão. É verdade, está escrito na Bíblia? Então vou ler de novo, ó. Se vós estiverdes em mim, se você estiver na minha palavra, naquilo que eu mando, e as minhas palavras estiverem em vós, no teu coração, você estiver falando não de você, mas do que eu mando, pedireis tudo o que quiseres, isso será o quê? Será feito. Pastor, por que não está acontecendo? Presta atenção, às vezes você tem que falar o que Deus manda, não o que você está sentindo, pensando, achando. Por quê? Olha lá, ele vai colocar ali na tela, rapidinho para a gente encerrar, Jeremias 1,12. Olha como isso é forte, Jeremias 1,12. 1,12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para quê? Para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é velar? É cuidar. Velar, é prestar ali a atenção, para que ela se cumpra. É acompanhar até que ela aconteça. Deus está dizendo, viste bem, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Não é sobre o que eu falo. Deus não vela sobre o que o pastor fala. Deus vela sobre o que a palavra dele diz. Se foi ele que diz, e se eu estou falando o que ele diz, eu posso contar com ele, irmão, que ele vai fazer de tudo e aquela palavra vai se cumprir. Agora, se o que eu estou falando não é ele que disse, meu irmão, Deus não tem obrigação de velar para se cumprir. Está entendendo como isso é poderoso, sim ou não? Irmão, quando eu falo que ele manda, ele mesmo é quem vai fazer cumprir. Agora, quando eu estou falando de mim mesmo, Deus não tem obrigação nenhuma. Eu até estava comentando nos outros cultos, e eu tenho que te preparar para você tomar cuidado, que de vez em quando acontece, de alguém chegar e falar assim, ai pastor, fulano de tal chegou para mim, dizendo, olha, eis que o Senhor manda te dizer. Cuidado com esse negócio, meu irmão, cuidado com isso aí. Pastor, mas Deus não usa pessoas? Usa, e como usa. Mas tem muita gente que fala de quem? De si mesmo. Vem dizendo, eis que o Senhor manda dizer, mas não tem nada de Deus. Às vezes a pessoa na empolgação quer impressionar alguém, quer impressionar ou quer chamar a atenção. O Senhor manda te dizer. Se for Deus, Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora, se a pessoa está falando de si mesmo, aquilo vai acontecer? Não vai. E aí é o perigo, que eu já vi muita gente colocar esperança em alguém que chegou dizendo, eis que o Senhor manda te dizer, e aquilo não tinha nada de Deus. Aquilo era a própria pessoa falando dela mesma. Como é que eu sei, pastor, que é Deus falando ou se a pessoa está falando dela mesma? Vou te ensinar um segredo, você quer aprender? Eu já passei por isso, a pessoa chegar assim para mim, eis que o Senhor manda te dizer. Na hora eu percebi que não tinha nada de Deus. Mas já teve vezes também de Deus usar pessoas para falar comigo assim, desse jeito, e se cumprir. Quer aprender? Vou te dar um segredo. Como é que eu sei que é Deus falando? Tudo que a pessoa fala e vem de Deus, se confirma aqui, pela palavra de Deus na Bíblia. Nunca vai contradizer o que está escrito aqui. Está entendendo, sim ou não? Deus não tem duas palavras. A palavra de Deus é sim, sim? Não, não. O que passa disso é de quem? Do maligno. Se não for confirmado, se for o contrário, se contradizer o que está escrito, cai fora, irmão. Não coloca o teu coração naquilo não, porque talvez a pessoa está falando de si mesmo. Lembra de Jesus, eu não falo de mim mesmo, eu falo o que o Pai me manda falar. Tem que tomar esse cuidado. Já vi gente fazendo loucura, porque alguém chegou e disse, eis que o Senhor me manda dizer. Não, você tem que ver se a pessoa está falando de si mesma, ou se ela está falando que Deus realmente mandou falar. Senão você pode cair num laço muito grande. Já vi cada loucura, cada besteira. Eis que Deus mandou te dizer.
para você largar o seu marido e ficar com outra. Ué, como é que isso pode ser Deus que diz, se o mesmo Deus diz na palavra dele, que o que Deus uniu o homem não separa? Deus vai mandar dizer que você tem que largar a sua esposa para ficar com aquela outra que você vai ser feliz? Como que isso pode ser de Deus? Estou exagerando bem aqui até, mas você tem que prestar atenção, para que você não fale de si mesmo, porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele diz. Quando você fala o que Ele diz, aí Ele tem compromisso com você, e para que você também não ouça pessoas que estão falando de si mesmo e não o que Deus está mandando. Porque viste bem, olha lá como começa o versículo: e disse o Senhor, viste bem, preste atenção, tome cuidado, veja bem, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha para o pastor, eu posso criar maior esperança, vai dar certo, mas isso é o que eu acho, o que Deus está dizendo? Não, pastor, é o que Deus está dizendo. Deus falou que eu estou curado, então eu posso crer, porque Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Agora eu estou fazendo tudo errado e estou dizendo, vai dar certo. Isso é de mim mesmo ou é de Deus? Não, eu estou querendo que dê certo. Eu sei que está errado, pastor, mas estou torcendo para dar certo. Deus tem compromisso? Não tem. Aí tem gente que fica decepcionado, né? Ah, mas por que Deus não deu certo? Deus está olhando lá e está dizendo, mas eu nunca falei que ia dar. Está entendendo, sim ou não? Você que está achando por si mesmo. Agora, quando você coloca na minha mão, lembra lá de Ezequiel, Senhor, eu não sei se tem como, mas eu coloco na mão do Senhor, tu o sabes. E eu vou começar agora a profetizar o que está escrito. A tua palavra diz isso. A tua palavra diz assim, a tua palavra diz desse jeito. Aí, meu irmão, é Deus que começa a operar. Porque eu não estou dizendo de mim mesmo, eu estou dizendo que o Pai está mandando. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Ficou claro, sim ou não? Então vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece. Vamos ficar de